Boa noite, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Centro de Psicologia e Formação de Coimbra. Eu sou Vânia Andrade. A minha formação acadêmica é a psicologia. Eu sou formadora pedagógica e sou terapeuta de florais de bar. E fui convidada pela doutora Joana Mendes, diretora do centro, minha colega de curso, minha colega de classe, para que eu elaborasse um tema para falar hoje aqui. Mas o que eu gosto mesmo é de falar, eu gosto mesmo de falar. E por eu gostar tanto de falar, eu sou uma apreciadora da palavra, da força da palavra, do poder de transformação que a palavra tem. Do quanto a palavra é maleável e do quanto ela pode tirar de nós o que nós temos de melhor. A palavra por si só, ela é uma entidade. A palavra é uma emoção. E como toda emoção, ela tem uma função. Enquanto conceito, o conceito obtém a função emocional da palavra. Essa função emocional da palavra e esse conceito foi o que me trouxeram aqui para falar desse conceito e das suas intrincações, né? Desse conceito e do que ele quer dizer. Porque a palavra hoje é conflito e quem vem junto com ele é a confiança e a prioridade. Antes de falar qualquer coisa, de tecer assim maiores considerações, dizer que o conflito é da natureza humana. Já no século XIX, os autores como Rousseau e o próprio Nietzsche já falavam do conflito, já se dirigiam ao conflito como um fenômeno comportamental. O conflito como evolução, né? Se não fosse o conflito, nós não estaríamos aqui, nós ainda estaríamos a caçar para comer, para ir para a caverna, para descansar, digerir, sentir fome novamente, caçar para comer, ir para a caverna, digerir, descansar e caçar, e assim sucessivamente. O conflito como evolução também é aquele momento em que a criança, mesmo ainda no colinho da mãe, mesmo ali naquele aconchego, ela quer descobrir, ela quer sair, ela quer se aventurar, quer ver o que tem ali além, mesmo que ali além seja só além do parquinho. Eu aqui botei umas cábulas aqui para ficar uma coisa mais bem feita. Temos também o conflito como enfrentamento. Quando nós discordamos de alguma coisa, de algum conceito já estabelecido. Em 1304, em Itália, o poeta Petrarco, palavra, poeta, ele liderou um conflito, entre aspas, dos artistas que estavam a perceber que a arte, os fazedores de arte, não estavam a ter a atenção e nem o respeito que lhes era devido. Então eles fizeram um conflito, entre aspas, outra vez, para trazer ressignificação, para ressignificar a capacidade dos artistas. Por exemplo, na Idade Média e na Antiguidade, os escultores eram conhecidos apenas como artesãos. E os artistas fizeram exatamente isso, que foi restaurar, ressignificar o artista como o fazedor de arte, como um intelectual, um ser pensante. E a partir daí, a partir do Renascimento, o artista começa a ser reconhecido, começam a aparecer as oficinas de arte que serviriam a ser depois as academias de arte.
Eu estou a tentar fazer assim uma coisa mais simpatiquinha para o conflito, mas o conflito ainda é tabu. Estar em conflito ainda é um tabu. Por quê? Porque as definições de conflito, né, quando nós vemos, quando alguém está em conflito, está bagunçado, está em fricção, está desgovernado, está em briga. E ninguém gosta de ser reconhecido como bagunceiro, briguento, desorganizado. O que nós queremos, o que nós buscamos é respeito. Respeito pelo que nós fazemos, respeito pelo que nós pensamos, respeito pelo nosso trabalho, que era o que os artistas queriam naquela época que era chamada da Era das Trevas. Nós queremos respeito, nós queremos respeito pelo que nós representamos na sociedade. E era isso que eles também queriam, e todo o conflito, toda a evolução parte através disso. Tirando esse lado, saindo um pouquinho desse lado de conflito como evolução, nós podemos aqui insetar uma definição com o poder que ela tem, do jeito que ela tem, com peso e medida. Por exemplo, o conflito é o encontro / desencontro / confronto de dois pensamentos, de comportamentos distintos e pensamentos diferentes. Sim, encontro / desencontro / confronto de duas ou mais intervenientes que pensam diferente e se comportam diferente. Por exemplo, eu sou um ser único, com os meus pensamentos, com as minhas vivências, com as minhas crenças, com os meus valores, com aquilo que os meus pais me deram, com aquilo que os pais dos meus pais me deram. Eu sou um ser único. Bom, se eu sou um ser único, o outro também é. Eu sou um globo, mas o outro também é. E exatamente esse encontro / desencontro / confronto desses dois ou mais seres únicos, aí nesse momento, nesse encontro / desencontro / confronto, quando isso acontece, se dá o conflito. Ou não. Vai depender da prioridade que cada um desses globos dá a essa situação. Já começo a falar aí da segunda. Porque assim, a gente até pode não perceber muito, mas nós temos todo dia, ou dia sim e dia não, aquilo que os historiadores, os estudiosos chamaram de conflitos intrapessoais e conflitos interpessoais. Eu particularmente chamo de pequenos tormentos diários. Por exemplo, vou sair para trabalhar ou vou a um evento. Aí vou usar vestidos? Não. Vou usar calça? Não. Vou usar saia e blusa? Não. Vou usar... Pequeno tormento diário. Hora da refeição. O peixe tem tão bom aspecto, não é? Mas eu comi peixe ontem. Vou comer peixe no domingo na casa da sogra. Pequeno tormento diário. Olha, eu tenho 2 horas de almoço hoje. Pois podia fazer compras, as coisas em casa não estão... Mas também não podia caminhar, já não caminho já há 2 dias. Pequeno tormento diário. São pequenas coisas? São. Mas se juntas, elas podem tomar uma proporção que não tem volta. Involtável, né? Já que eu gosto tanto de palavra. Pode tomar uma proporção inoperável. Conflito intrapessoal, também pequeno tormento diário. Sabe aquele vizinho tão simpático, não é?
todo dia, ou dia sim e dia não, ele estaciona na sua garagem 5 centímetros. Mas 5 centímetros que não te deixam tirar o carro de lá. Aí você tem que ir lá, ô vizinho, boa noite. Olha, não se importava de chegar o carro para frente, não consigo sair. Aí ele vai, tira o carro, isso amanhã, depois e depois. Pequeno tormento diário. Colega seu de trabalho, usa seu computador, nada invasivo, nada pessoal, mas ele passou ali, o seu é mais perto, ele usou o seu computador. Você vai lá, diz, ô colega, você faz usou meu computador, ah, pois é, o seu estava mais perto, mas também não mexi nada. São pequenas coisas, pequenos tormentos diários são, mas se juntar, né, dá uma coisa assim, de uma dimensão tão enorme, que fica, primeiro, fica sem volta e fica à espera de uma mínima fiasco, um cílio para explodir. Ou não. Depende da prioridade que você der a isso. A essa situação, a esses pequenos tormentos diários. E o que é prioridade? Prioridade é saber perceber se o valor que você dá àquela situação tem esse valor realmente. Não é subjugar a situação. Não, é saber se ela tem exatamente esse valor que você der. Não é subjugar, já falei, não é também varrer para debaixo do tapete. Mas, em compensação também, não é sobrevalorizar. Né? Lembrei a palavra, subvalorizar e sobrevalorizar. Até porque as duas situações, quando você subvaloriza um conflito ou supervaloriza um conflito, é dispêndio de energia. Todas as duas situações. Dispêndio de energia, uma energia que podia estar a ser aplicada em você mesmo, onde ela é necessária. Por exemplo, no seu melhor aprendizado, no seu melhor relacionamento intrapessoal e interpessoal, no seu relacionamento afetivo com a sua família e principalmente na manutenção do seu conforto emocional. O que é um conforto emocional? É quando a gente dá prioridade à nossa paz interior, em detrimento de qualquer outra situação. Isso é conforto emocional. Mas, não tendo conforto emocional, e por um bilhão de razões e de motivos que possam acontecer, instalou-se a tal situação de conflito. E o conflito tem uma coisa, o conflito ele é muito mal parado, ele vem muito mal acompanhado. Conflito namora com estresse. Pausa para definição de estresse. Estresse é uma resposta fisiológica, comportamental, normal do organismo quando ele está em desarmonia ou em desequilíbrio. Por exemplo, irritabilidade, aquele nervoso miudinho, sabe? Irritabilidade, labilidade emocional, chora por qualquer coisa, perturbação do sono, sensibilidade excessiva, tudo choca, tudo magoa, tudo é violino, aquelas coisas. Isso é o organismo em desequilíbrio, no caso, em desequilíbrio emocional. Tem uma frase, mas uma definição de alguns autores que eles preferem dizer conflito, evite-o. Como se fosse fácil, né, gente? Quer dizer, dizem que tudo que é fácil já foi difícil. Tudo que é árvore já foi semente. E por aí vai.
Pronto. Voltando aqui ao nosso conflito. Pronto, tá instalado o conflito, acompanhado do seu par de sempre, o estresse, e aí chegou uma hora que não dá mais e tem que gerir isso. Estou a falar, claro, numa forma generalizada, conflitos que, em tese, podem ser geridos. Então, como é que nós vamos gerir? Gestão de conflito tem muitas particularidades. São detalhes tão pequenos de nós dois, mas são. E tem que ser muito bem atencionados para que isso seja resolvido. Por exemplo, uma gestão de conflito é um comportamento alternativo, um comportamento de negociação. É quando quem pretende gerir o conflito quer fazer parte da solução. Então, essa é a primeira. Que, aliás, voltando aqui um pouquinho, que essa negociação, esse comportamento alternativo não significa que o gestor vá dar aqui uma palmadinha nos ombros de José, dar aqui uma falaçãozinha com o João, não. Isto é subvalorizar o conflito. E nós já vimos que não é suposto, né? Outro ponto de quem pretende gerir conflito. Quem pretende gerir conflito, ou tem essa profissão, ou enfim, tem que estar preparado para que esta situação não tenha uma solução tão favorável assim. Aliás, tem que estar preparado para que nem tenha solução. Gerir um conflito também é você ter essa percepção de que pode não resultar. Por quê? Ou porque o conflito ganhou uma dimensão tão imensa, tão desproporcional, que não dá para operar. Ou então, porque as prioridades dos envolvidos mudaram. Isso acontece e pode acontecer. Então, é estar preparado para isso. Outra particularidade. Quem gere conflito tem que ir na raiz. Tem que ir às origens. Tem que ir às causas. As causas do porquê do que os envolvidos se meteram no conflito. Entendeu? Não é só saber porquêzinho, não. É saber com os envolvidos, com aqueles globos que eu falei. Né? Notaram? Os envolvidos. Conflito é de 2 ou mais. Conflito de um é conflito intrapessoal e a gente resolve aqui ou aqui. Aqui não dá muito certo, não. Mas pronto. Então, é assim, resolvem-se os conflitos, por exemplo, numa organização, você tem que perceber, atenção, quando eu falo organização, eu estou a falar de sistema, tá bem? Sistema, família, grupo folclórico, equipa de futebol, organização empresa, relacionamento afetivo, escola, enfim, é isso. Ninguém é responsável único por nada. Ninguém é responsável único por qualquer situação. Ninguém é responsável único nem quando faz amor, não é? Então, tem que ir lá naquele fundo para saber esse tipo de porquê. E de porquês. E de quens. E assim, resolução de conflito não é tapinha nas costas. Já falei disso, né? Não é tapinha nas costas. Resolução de conflito é estratégia. Por quê? Porque um conflito só pode ser dado como resolvido quando a pessoa que está a gerir, o gestor, percebe de novo o bem-estar daqueles globos. Se aqueles globos se confrontaram, eles agora têm que reinar o bem-estar ali. Então, o conflito só pode ser dado como resolvido. Ok, resolvi tudo. Tá. Vê se está reinstalado o bem-estar
E principalmente tem que monitorar. Por algum tempo, aquele conflito vai ter que ser monitorado, mesmo que de longe. É o olhar de um, a atitude do outro. Isso tem que acontecer. Ok. Eu falei das estratégias. E assim, eu tenho estratégias, como bom globo que sou, tenho as minhas estratégias. Você aí vai ter as suas estratégias, mas existem estratégias de resolução de conflito que são fulcrais para o efeito. Eu tenho aqui uma caixinha de estratégias. Nessa minha caixinha de estratégia eu tenho ferramentas. Ferramentas que eu costumo chamar de palavras-atitude. Palavras-atitude são aquelas palavras que detêm o maior poder de transformação. Palavras-atitude são as palavras escolhidas, as eleitas pela emoção. Lembra que eu falei lá no começo que toda emoção tem uma função? Pois é, essas palavras são as palavras eleitas pela emoção para fazerem solução. Foi uma rima, não foi intencional, mas ficou até bonitinho. Então, assim, eu começo geralmente, e é uma estratégia, uma ferramenta, é uma palavra atitude, começo por aqui. Se tiver tortinho, é para vocês verem mesmo. E chama-se boa vontade. Por quê? Porque eu sou boazinha? Não. Porque em 99,09%, boa estatística, né? Eu só posso ser boazinha com o outro, eu só posso ter boa vontade com o outro se eu tiver boa vontade comigo. Eu sou boa com você porque eu primeiro sou boa comigo. Isso é praticamente uma lei, né? E também porque boa vontade gera confiança. A segunda palavra atitude que eu acho que é também uma boa estratégia, uma boa ferramenta, é a assertividade. Assertividade é foco, direcionamento e legitimidade. Foco, o que falar. Direcionamento, para quem falar. Legitimidade, como falar. Imposição e grito é desvio, não é caminho. Não dá direção e muito menos foco. E assertividade gera confiança. Mais uma ferramenta da minha caixinha. Vocês estão entendendo que todas essas ferramentas vão aqui dentro, né? Pois é. Então, você também pode fazer uma caixa maior, pode fazer essa caixa aqui eu já falei que não é muito aconselhável, muito bem para quem gere, né? A outra ferramenta que eu acho imprescindível é a verdade. A verdade é assim. A verdade, ela não sai daqui só. A verdade sai dos meus olhos. A verdade sai da minha face. A verdade sai dos meus gestos e a verdade sai daquilo que eu não digo, mas daquilo que eu mostro. E quando eu sou genuína, o outro sabe que eu estou a ser genuína e ele recebe essa verdade. E a verdade gera o quê? Confiança. Outra ferramenta que eu gosto muito. Empatia. Não. Peraí. Empatia, se colocar no lugar do outro, calçar o sapato. Empatia é você tentar perceber por que o outro foi parar naquele lugar. Empatia é você perceber por que o outro
está ali no lugar onde você tem que calçar o sapato dele. Tá? Empatia também te dá uma coisa chamada pé atrás. Não para isso que você está pensando. A empatia é você dar um passo atrás e cede a vez à pessoa. Cede a vez dessa pessoa falar, cede a vez dessa pessoa expor, cede a vez dessa pessoa dizer o porquê dela e por que ela foi parar, de repente, naquele lugar. E empatia também te dá a possibilidade de dar um passo à frente e pedir a sua vez, ter a sua voz. Por quê? Porque o outro vai perceber, olha, mas ele me deu a vez para falar, né? Ele deve também ter coisas aqui na garganta para falar. E empatia gera... Isso é uma boa questão de teste, doutora Joana. Empatia gera confiança. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi com uma autora brasileira chamada Lena Gino. Ela diz uma frase que para mim fez e faz todo sentido. O humor salva qualquer situação. Lena Gino tá aí, que eu já vi. Bom humor. Gente, por favor, há que ter bom humor. Imagina uma situação de gestão de conflito, uma situação quase a explodir. Entra uma pessoa, do nada ele diz, quem quer cerveja? Parte o conflito na coluna vertebral. Pode até não resolver, mas dá uma relaxada, né? Dá uma descontraída e as pessoas podem se voltar um pouco para dentro e podem... pois, olha, até que uma cerveja era bom e aquilo alivia. Com licença, não tem cerveja, mas pronto, né? Então assim, e bom humor gera confiança. Então é assim, claro que eu já falei, cada um explora, cada globo tem as suas características, mas essas aqui são as minhas palavras atitude que eu uso não só para gestão de conflito, mas procuro usar cada vez mais na minha vida em geral. Mas o que eu imagino que cimenta um processo de gestão de conflito são realmente as duas outras palavras que eu falei, que são as maiores, para mim, palavras atitude. Quando eu falei lá no começo, que é prioridade e confiança. O que me traz de volta ao primeiro convite que eu recebi do centro da doutora Joana foi, olha só, podias fazer uma coisa relativa aos profissionais de saúde, não é? Esse estresse, essa coisa que está acontecendo, tudo. E aí eu fiquei pensando assim, gente, tem conflito maior, existe conflito maior do que o ser humano estar sob a responsabilidade dele? Quem merece ter o dom da vida? Gente, isso é conflito para 5 encarnações. Só resolve daqui a 5 encarnações. Quer dizer, a pessoa está nas minhas mãos decidir quem vive. Esse momento é o momento que o profissional de saúde prioriza a vida. Não pode ter mais conflito. Não pode ter conflito. O médico que assina, ele não pode ter conflito se o outro médico tem um doutoramento a mais do que ele. A enfermeira não pode pensar, será que aquela enfermeira eu fiz menos 30 minutos que ela? Não pode ter. Porque eles têm que priorizar a vida, eles têm priorizado a vida. E para priorizar a vida, eles precisam de quê? De confiança, da confiança no outro, na confiança daquele que trabalha com ele. Sabe aquelas coisas de circo, que tem aquela pessoa que fica aqui em cima e a outra bota o pé e a outra vai subindo? Então, esta primeira pessoa é a confiança, é a rede. Né? Se essa cair, cai tudo. Então, o que cimenta uma gestão
um processo de gestão de conflito. A prioridade e a confiança. Se você tiver isso bem assente, bem focado, o processo acontece e tem lá, como eu falei, aquele processo de se reinstalar o bem-estar entre os dois globos. Portanto, gerir conflito é gerir emoção. E eu deixo para vocês aqui essas duas palavras atitude, essas duas palavras emoção, prioridade e confiança. E para a gente fechar aqui com uma coisinha bem bonitinha, bem feitinha para nós ficarmos com saudade disso, é assim, olha, priorize a vida e confie na sua decisão. Muito obrigada. Doutora Joana Mendes, muito obrigada. Sou muitíssimo grata por estar aqui. Sou muitíssimo grata pelo voto de confiança, pela generosidade do convite. E deixo aberto aqui para quem quiser, deixo um tempo aqui para nós falarmos alguma coisa. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa ou quem quiser dizer também que me adorou. Eu vou ficar muito feliz com isso. Lena Gino, já vi que você está aí. Estou morta para saber a sua opinião sobre o texto. Então, gente, é isso. Alguém quer me falar alguma coisa? Quer dizer, além de que eu sou ótima, alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Então, vocês estão aqui com um minutinho. Deixa eu ver aqui, que eu agora que eu vou poder passar aqui. Tá. Pronto. Então é isso. Então deixo um super agradecimento. Muito obrigada. Muito obrigada para quem está. E até a próxima.